Olá, meus amores, olha só, hoje nossa aula, é baseada no estudo de revisão para proficiência. Ah, professora, eu não fiquei de proficiência, então não vou assistir. Preste atenção, nunca é demais, fazer uma revisão do conteúdo que já vimos, porque o processo de aprendizado, ele ocorre, gente, numa questão contínua. E se eu não pratico algo que eu aprendi, eu simplesmente vou esquecer. Claro que quando eu rever, eu vou lembrar. Só que você vai deixar para rever mais no futuro, bem mais tarde? Ah, não, né? Por favor, né? Então, nada feito essa questão aí de você deixar com que o negócio fique bem mais tarde para você aprender. Fechado? Então, a constância do aprendizado é que vai importar a vocês. Nunca é demais, ok? Então, hoje, nós vamos falar aí sobre a formação do território brasileiro, tá? E a construção dos espaços geográficos, que foi justamente, e o processo migracional, os tipos de migrações, tanto, são conteúdos que quem vai fazer a proficiência e são conteúdos também para aquele que não vai fazer proficiência, como um processo aí de revisão, beleza? Então, vamos lá. Começamos falando sobre a formação do território. Deve estar lembrado vocês que a formação do território brasileiro se deu desde o momento quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, E eles começaram seu processo de exploração justamente a partir do litoral, com a exploração do pau-brasil, depois com a questão da cana-de-açúcar, não é isso que nós temos? E mais tarde a exploração do ouro, onde começa o processo de interiorização, assim como o ouro também, nós temos o ciclo da borracha, do látex, E depois o café. Então, vamos gradativamente. Então, começamos aí pelo processo, daí da formação do território brasileiro, aí é onde eu ponho para vocês, a questão aí da cana-de-açúcar, essas áreas aqui, você pode reparar que está em verdinho, São alguns pontos aqui que está em verdinho para vocês, observa só. Nós temos aí os trechos, onde eu botei até aqui na legenda, ó, cana-de-açúcar, tá? Aí depois temos terras que pertencia, que justamente está aqui, ó, pertencente à Espanha, que seria todo esse trecho aqui, essas terras todas aqui pertenciam à Espanha. Por quê? Foi um acordo, um tratado feito entre Portugal e Espanha, que colocava a leste pertencia a Portugal e a oeste a Espanha, não é isso, gente? Observa que em marrom é aí a área, de ocorrência da exploração do pau-brasil. Lembrando que o primeiro processo de desmatamento da Mata Atlântica foi justamente com a exploração do pau-brasil, acentuando depois com a questão aí da produção da cana e mais tarde café e industrialização, urbanização. Então, o nosso primeiro pontapé, infelizmente ruim, do desmatamento da nossa vegetação, de um dos nossos biomas, foi justamente aí com a exploração da Mata Atlântica. Tranquilo, gente? Então, vamos lá, meus amores. Eu coloquei um mapa aí para vocês, justamente o que eu acabei de citar, que é a questão do Tratado de Tordesilhas, e que a oeste, Espanha, e a leste, Portugal. Não foi isso que eu já disse a vocês? Não foi? Então, vamos lá. Então, quando eu simplesmente coloco, eu mostro a vocês que esse processo aí de colonização, essa exploração do pau-brasil, ela começa com um intenso processo de ocupar aí essas transformações, os organizadores, eles começam a se organizar, e em expedições, que são as famosas entradas, observa só, olha aí, gente, tá? E aí, com o propósito, como eu disse, descobrir os metais preciosos, que era o ouro e as pedras preciosas, além da exploração do ouro também, eles necessitavam de quê? De mão de obra. E o que eles fizeram? Começaram a escravizar, a capturar os índios. Não foi isso, gente? Em 1494, nós sabemos que as terras, o Tratado de Tordesilhas ocorreu, que é a questão entre Espanha e Portugal, e esse avanço para o interior aqui, que é mostrado nas setas, observa que até, ó,
a questão aqui, vindo para a região norte do país, você tem aí a questão da questão do Rio Amazonas, nesse trecho, né, onde vai na busca das drogas do sertão, onde os índios, né, que eram escravizados, que coletavam. E aí ocorre também a questão aqui, ó, para a expansão do Maranhão, essa região aqui já está o Pará, né, mas aí no caso eu tenho aqui o Maranhão, essa região, que aí começa a questão da expansão da pecuária, né? E aí você tem justamente aí a ocupação total do território. Olha só, já começa a interiorizar a questão do bandeirismo, né, gente? Aí você tem, eles implantavam atividades econômicas e aí expedições armadas conquistando mais territórios, partia justamente aqui de São Paulo, né? Essa região aqui, e aí partiam para São Paulo e esse objetivo era o quê? Ouro e pedras preciosas. Olha aqui, gente, todo o processo, tá? Bem, no século, né? Aí estou vendo aqui o século XVIII, estou mostrando até vocês aqui o século XVIII, ó, o século XVIII. A economia, né, tinha se interiorizado, observa só que a economia começa a interiorizar, onde cria novos espaços, o espaço geográfico ele começa a tomar uma outra configuração, e aí tem a formação de vilas, de povoados, enfim, a atividade mineradora intensifica o processo de ocupação. Olha aí, gente, olha, aí é quando no século XIX, observa aqui que eu estou falando, ó, século XIX, tá? 3 outras atividades econômicas impulsionam, né, aí a economia do país, ou seja, uma transformação, mais transformações no espaço, que é a questão aí da cultura do cacau no sul da Bahia, tá, gente? Eu mostro aí para vocês, você tem também aqui nessa região mais ou menos o cacau, né? Vou botar aqui o sul da Bahia. Você tem também o fator, né? Também a cafeicultura, tá? No Rio de Janeiro começa a questão do café, tanto é que eu ponho aqui para vocês a questão, olha aqui, o café, tá? O café, lembrando que começa ali no Vale do Paraíba, nessa região, e em São Paulo. Isso aí nós vamos ver mais à frente, que é quando começa a atrair muitos, né, justamente migrantes, né? Então aí para substituir a mão de obra escrava, lembrando disso. A questão do látex, gente, que é a borracha, olha aqui, ó, do látex, que é da borracha, tá na Amazônia, para a fabricação da borracha. Isso aqui, nós vamos ver no processo migracional, né, no módulo seguinte, no percurso, aliás, que um grande número de nordestinos migram para a região norte, tá? E aí também, né, além e outros estrangeiros, não só nordestinos, como também imigrantes também começam a ocupar essa região. Tá legal? Que é o famoso Tratado de Madrid, né? Você tem aí ele que começam a acertar as fronteiras entre portugueses e espanhóis. Observa aqui, ó, o Tratado de Madrid, tá? Muda essa configuração aí, eles começam a observar. Você tem também, com isso, a interiorização, a colonização do território, que eu já falei para vocês. E no final do século XIX e início do XX, né, os governos brasileiros, por meio de tratados, eles então resolveram pendências aí de fronteiras que antes, né, já existiam há muito tempo, né? Aí, em 1904, o Brasil começa a assumir a formação modelado aí da fronteira dele hoje, né, que a gente pode observar aí com desenho. Aí, observamos que com esse avanço do espaço, com essa transformação do espaço geográfico, eu falei em imigração, mais imigrantes. E o que acontecia? Olha só, no Nordeste, não era a agricultura ficando mecanizada? Muitas pessoas estavam perdendo o emprego porque o seu trabalho estava sendo substituído pela máquina. E qual era a saída deles? Gente, nada mais, nada menos, tentar, na busca de umas condições de vida melhor, vir para o Sudeste e Sul e Centro-Oeste aqui, ó, para essa região também do Centro-Oeste. Por que eu falo aí da região Centro-Oeste? Gente, 1950, ó, 1960. O que acontecia no Brasil nessa época?
a construção de Brasília, a chegada de diversas indústrias em quais estados? Falei recentemente, no Rio e São Paulo, e assim vai. Já na década de 60 e 70, deixa eu botar até outra cor, na década de 60 e 70, olha aqui, o Nordeste ainda continua com o maior número, tanto é que olha como é que o corpo da seta está muito mais grosso, mas sulistas, né, e nordestinos também estão migrando para onde? Para a região norte. Estão lembrados disso? Tá? Você tem aí a questão também, né, da expansão da fronteira agropecuária nesse período. Nós temos aí a questão do látex, da construção da Zona Franca de Manaus nesse período. Então, no norte, né, se tinha algo atraente, né, algo que é promissor, afinal de contas, se eu estou desempregada aqui no Sudeste e no Nordeste, quem sabe se no Norte eu consigo emprego? Então, era um fator atrativo, né? Qual era o fator atrativo? Emprego, ok? E o fator de repulsão? No Nordeste continuavam os mesmos problemas, que era o maquinário chegando no campo, né, substituindo o homem, e no Sudeste era a grande concentração populacional que não estava mais dando, como é que se diz, conta de todas aquelas pessoas que almejavam, que desejavam ter um emprego. Mas no Norte, como ela começava a se desenvolver, partiu para a região Norte, partiram. Observa aí que você tem em 1970, 1990, uma intensificação migracional para o norte, né, gente? Aí a ocupação de novos territórios, indústria, crescimento das famílias, não pode esquecer isso, tá? O Nordeste começa a crescer, o Norte, aliás, começa a se desenvolver, então, automaticamente, as pessoas começam a ter um interesse maior por essa região. O Brasil já começa a ter uma ocupação em toda a sua porção territorial. Aí chegamos diferentes tipos de migrações, né? Que é o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Quais os fatores de repulsão do êxodo rural? É o maquinário chegando ao campo, onde dispensa aquele trabalhador, e também, qual é outro fator, gente? A seca, que é um fator natural. Aí o cara está lá sem emprego, ou a máquina já está substituindo ele. Poxa, então o jeito é o quê? Partir para as áreas maiores, para os grandes centros, ok? E aí, dentro do êxodo rural, atenção, galera, atenção. Dentro do êxodo rural, que é a questão da migração, a transhumância, que é um tipo de migração, a migração sazonal, associada a uma causa natural. Cuidado, quando eu falar em sazonal, eu estou falando em algo natural, que também posso falar em migração de transhumância, que é a mesmíssima coisa. Ficou claro para vocês? Por exemplo, no Brasil, botei aqui, ó, ocorre no sertão nordestino por conta da seca. A seca não é um fator natural? Mas professora, mas a senhora falou no outro vídeo também que é uma questão política. São os dois. Mas esquece o lado ruim que é o político, a falta de vergonha na cara de certas pessoas. O fator natural, vamos falar de fator natural. E o Pantanal? Pantanal não é seca, é o quê? As áreas de cheias da região ali, da região do Pantanal Mato Grossense, fronteira do Brasil com o Paraguai, onde no período das cheias, no período de forte índice pluviométrico, se dá as cheias. Então a pessoa ela vai naquele período que as áreas estiverem alagadas, ela sai dali. Então ela fez uma migração sazonal, uma migração de transhumância. Os pássaros, por exemplo, um exemplo aí para vocês, eles migram sazonalmente. Beleza? Eles migram sazonalmente, ok? Vamos lá. E aí, dentro das migrações sazonais ou transhumância, como eu já expliquei a vocês, eu mostro aí para vocês, olha só, no período aí da seca, olha o número de, né, migrando para outras áreas, olha aqui, ó, beleza, gente? Ó, vem para a região aqui, ó, da zona da mata ou do agreste, que vocês já estudaram, né? Já no verão, o que eles fazem? Porque no verão, o índice pluviométrico, principalmente nessa região aqui no sul do sertão nordestino, nós já temos a presença aí de índice pluviométrico. Aí o que o cara faz, o trabalhador? Ele, quando faz essa migração, olha só, ó, sazonal, de acordo com as estações do ano. Ok, gente? Bem, pode reparar que essa migração, ela não ocorre só em território nacional. A gente está acostumado a assistir nos telejornais que ocorre no mundo inteiro. Existem diferentes tipos de migrações. Pode ser também por guerras civis,
Pode ser também, como eu falei, de questões naturais, né? No caso, seca, terremotos, tsunamis. Você pode estar também fugindo na questão de política. E aí são vários os fatores que fazem com que o mundo inteiro participe do processo migracional. Na migração pendular, é aquela migração urbana que ocorre na área metropolitana. Por quê? Municípios menores estão conurbados, interligados ao município maior. Vamos lá, aqui no Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, ele é conurbado com Caxias, Nova Iguaçu, não é isso? E aí, se eu moro aqui no Rio e trabalho em Nova Iguaçu, e todos os dias eu levanto cedo, vou para Nova Iguaçu. Aí chega às 17 horas, 18 horas, volto para cá para o Rio. Eu faço todo dia esse processo pendular. Olha aqui, por isso que eu botei até um pêndulozinho aí para vocês, ó, que o cara fica para lá e para cá, para lá e para cá, de um município ao outro, né? Dentro de uma área migracional. Isso é uma migração pendular, beleza, gente? Ok?